Fala aventureira, fala aventureiro, bom dia. Hoje eu vim aqui no nosso guia para a gente bater um papo sobre um elemento que eu não falei na época, tá? Que é o duelo de magia. Então eu vou deixar no final desse vídeo um link para magia, porque se você ver ele, esse aqui também é legal. É um elemento muito legal no DCC. Eu desconheço outro sistema que trabalha o duelo de magia de uma forma tão legal. Uma dinâmica que eu achei sensacional, que inclusive traz multi-usos para sua magia, né? E eu vou trazer aqui esse bate-papo para a gente trocar uma ideia sobre isso. Ambos estão na página 98 do livro, tá? No meu livro. Tanto em português quanto em inglês, eles são abordados como Spell Duel no inglês, duelo mágico em português na página 98. E como que funciona isso? A ideia é essa: se você tiver um mago conflitando contra outro mago, né, um confronto, ou numa situação confusa, caótica de combate, existe a possibilidade da gente ter ali um duelo mágico. Então isso pode acontecer em qualquer cenário. Pode ser numa negociação, numa dungeon, né, numa exploração. No momento em que um conjurador e outro conjurador entram num conflito arcano, a gente tem ali o duelo mágico. E o que é um conjurador? Quando eu falo conjurador, né, o DCC entende como um mago, como um elfo, como um clérigo, pode ser um ladrão usando um scroll, qualquer criatura capaz de usar magia é um conjurador, ela pode participar, ela pode entrar num duelo mágico. Eu vou dar um exemplo envolvendo só dois personagens, mas isso vale para 3, 4, o livro traz alguns exemplos até com 3, para ser mais elaborado, mas funciona do mesmo jeito. A ideia é, se um mago soltar uma bola de fogo, o outro usuário de magia, né, o outro conjurador, pode cancelar usando uma contra mágica. Mas como que isso é abordado no DCC, né? Eu vou explicar resumidamente que é uma mecânica incrível. Então, primeiro, o que é importante é a iniciativa. Né, nesse momento, o usuário de magia, o conjurador que ganhou a iniciativa, ele vai usar a sua magia primeiro e ele pode, por exemplo, querer usar uma bola de fogo. Aí o outro conjurador que está envolvido no cenário, ele pode querer usar a sua contra mágica para cancelar essa bola de fogo. E o que é uma contra mágica? O que pode ser usado como contra mágica? Bom, simplesmente a mesma magia ou a magia considerada defensiva. O DCC chama isso, né, de magia defensiva. O que é isso? Então, no nosso exemplo da bola de fogo, uma Fireball, né, se um conjurador usar uma Fireball, o outro conjurador pode usar uma outra Fireball como contra-mágica da bola de fogo. As duas bolas de fogo, uma pode ser contra-mágica da outra. Isso é a mesma magia. E no caso da bola de fogo, você pode usar uma outra magia, por exemplo, a resistência a fogo, ela pode ser usada como contra-mágica defensiva para Fireball. Olha que legal. Então a resistência a fogo não serve só para você resistir a um dano de fogo que você, né, como é na quinta edição, por exemplo, na hora que um dragão bafora, uma armadilha de fogo, que você usa a sua reação para resistir aquele fogo. No DCC ela tem um incremento. A resistência a fogo ela pode ser usada como contra-mágica de magias de fogo. Eu acho isso uma pluralidade muito boa para o uso de magia, né? Então, por exemplo, o Magic Missile, né, os dardos mágicos, as setas mágicas, elas podem ser a contra-mágica dela pode ser, por exemplo, o escudo arcano, o shield, que serve como contra-mágica para muita coisa. Então o Dispel Magic, por exemplo, além do uso dele como Dispel Magic, ele pode ser contra-mágica de qualquer magia. Então isso supervaloriza o uso de outros. Supervaloriza não, aumenta a validade do uso de outras magias, né? Eu acho isso muito, muito, muito bacana. Então o DCC ele traz uma pegada chamada Momentum. Como eu falei, considerando que o maguinho pequenininho aqui, o de chapéu preto, ganhou a iniciativa, ele é que vai ditar o tom do duelo mágico. O tom quem dita é ele. Então ele vai. O que significa isso? Ele vai escolher a magia que ele vai usar. Se ele usar uma magia de patrono, a contra-mágica dela pode ser ou Dispel Magic ou uma magia de patrono. Então ele tem essa vantagem no duelo. Ele é que vai ditar o ritmo. Em contrapartida, o conjurador que perdeu a iniciativa, ele tem o poder de escolha. Ele pode tentar usar uma contra-mágica para aquele feitiço, ou ele pode deixar ele acontecer e usar o dele. E aí, se ele deixar acontecer, o dele não pode sofrer efeito de contra-mágica. A não ser que o mago que ganhou a iniciativa queira atrasar sua ação. E aí tem uma outra dinâmica. Se ele quiser atrasar, ele vai ser o cara que perde a iniciativa e aí inverte a situação. Isso o livro traz também esses exemplos, essa possibilidade existe. Mas de uma forma geral é isso. Quem ganhou a iniciativa dita o tom, quem perdeu tem essa escolha de ou usar contra a mágica ou deixar acontecer para poder usar dele livre também. Resumidamente é isso.
E o que é esse momento, né? Eu vou explicar aqui. O DCC traz a possibilidade, né? Ele traz a orientação para cada jogador, controlando o conjurador, colocar um D20 com o 10, o número 10 voltado para cima. E isso vai ser a construção do momento. E aí, se teve um duelo mágico, houve uma tentativa de contra-mágica, o vencedor desse duelo vai mudar o valor 10 para 11, só para ser um monitoramento. E daí, né? O que significa isso? Aí eu trouxe aqui do livro, tá? O meu livro em PDF, eu dei um print, trouxe aqui para mostrar a explicação para ficar mais fácil, eu trouxe do em português. Olha aqui, ó. Role o dado indicado e compare o resultado na tabela. Então, o teste de conjuração, né? O poder da contra-mágica. Se o atacante tinha uma jogada de conjuração, use a coluna atacante maior. Então, se quem venceu esse duelo for o atacante, a gente vai usar a tabela do atacante maior, que eu vou mostrar aqui. Se quem venceu foi o defensor, a gente vai usar a tabela do defensor maior, que eu vou mostrar aqui. E o que é esse momento? Ele é usado aqui, ó. Se o medidor do momento do atacante for 13, significa que ele tem mais 3 no seu teste, caso o defensor for 10. Então essa diferença 13 para 10, que é o mais 3, ela entra nesse teste. É simples assim. E a tabela? É essa tabela cruzada aqui, ó. Jogada de conjuração do atacante e a jogada de conjuração do defensor. É só isso. E aí como é que a gente vê isso? Então vou simular aqui uma situação em que o atacante tenha feito o teste de conjuração e tenha tirado um 20. Eu marquei ali. E o defensor fez o teste de conjuração e tirou um 15. Tá marcado ali. A gente vai fazer o cruzado, ó, o 20 com 15. Quem ganhou? O atacante. Na hora que a gente cruza dá o quê? Dá um D6. Aí eu pego lá na tabela, ó. Tem a tabela defensor maior, atacante maior. Como foi o atacante maior, essa tabela ela vai até números maiores. Eu trouxe só até 6 porque foi o D6 do nosso exemplo. Ele vai chegar no atacante maior e vai rolar um D6. Vamos supor que ele tenha tirado um 3 nessa tabela atacante maior. A gente vai ali no 3 do atacante maior, tá vendo? E vai ler sobrepujar. A magia do atacante tem efeito e a do defensor é cancelada. Então se foi um Fireball contra Fireball, por exemplo, Fireball tentando fazer a contra-mágica, a magia do defensor foi cancelada, porque o conjurador no nosso exemplo ganhou, e o Fireball do atacante vai funcionar normal. Funcionar normal com qual valor? Com aquele 20 que a gente tirou lá. Simplesmente assim. Aí você vai na tabela do Fireball e vai olhar, eu trouxe já aqui o exemplo. Se você tirar 20 ali, ó, entre 18 e 21, o conjurador lança uma bola de fogo de até 36 metros, causando 4d6 de dano. É simples assim. Se foi o contrário, se o atacante tentou dar uma bola de fogo, o defensor tentou defender, o defensor teve 20 no seu teste de conjuração, o atacante 15. Vai ser a mesma coisa, vai rolar um d6, só que o efeito é do defensor. A gente vai volta aqui, ó. Quem vai rolar um D6 é o defensor. Vamos supor que ele tire 3. Mitigar. Role um D8 e subtrai o resultado da jogada de conjuração do atacante. A magia do atacante ainda tem efeito e o resultado é menor. A magia do defensor é cancelada. Então olha aqui. Na hora que tiver isso aqui, ó, o atacante tinha tirado 20, né? Você vai rolar um D8 e subtrair. Tinha tirado 15, na verdade, que a gente inverteu. Ele vai rolar um D8 e vai subtrair. Então se ele tirou 5, por exemplo, 15 menos 5 deu 10, a magia é perdida, então contra a mágica. As duas magias foram anuladas. Então é simples assim, eu acho muito legal. Eu só para incrementar, tá, eu vou dar uma lupa aqui, tem um PF, tá vendo? O que é esse PF? Isso é chamado de perturbação flogística. É quando empata. Olha lá, se você olhar, é sempre quando empata, ó. Se deu 12, 12, 13, 13, 14, 14, é sempre a diagonal, tá vendo? Essa diagonal é do empate. Então esse PF que está em todas as diagonais, ele é uma tabela de 10 opções, tá vendo? Rola um D10, eu trouxe só a primeira para ilustrar. Que é isso, vai rolar um D10. Por exemplo, se você tirou 1 no D10, olha lá, microdimensão. É quando empata, então houve ali um conflito arcano que empatou, e aí os dois são transferidos instantaneamente para uma microdimensão criada espontaneamente. Eles permanecem lá até que um deles seja morto. Então, ou seja, eles saíram daquela zona de combate. Foram transferidos por um efeito caótico dessa magia que entrou em conflito e empatou. E aí eles vão ficar lá até que um deles seja morto. Aí você vai rolar, então, ou seja, os aliados, a galera que está ali envolvida não tem mais efeito. Eles estão nessa microdimensão. E como que se parece essa microdimensão? Você vai rolar um D6, olha lá. Tirou 1, por exemplo, é o pico de uma montanha cercado por nuvens vermelhas. Aí 2, é uma bolha flutuante no espaço. E é isso. Resumidamente é isso. É uma mecânica, assim, um subsistema que eu achei lindo. Ele traz uma pegada de jogo sensacional. E eu vou deixar aqui no final, na descrição,
pra, né, você lembrar, quem não lembra, lembrar como é que funciona a magia no DCC. Eu já fiz um vídeo sobre isso. E quando tem magia contra magia, em qualquer momento abre essa possibilidade de contra-mágicas, que é um reaproveitamento de um monte de magia que traz. Isso pra mim foi extremamente elegante, extremamente didático e muito, muito legal pro jogo. É outro ponto alto que eu posso falar de uma proposta muito legal, de cenário de magia, de duelos de magia. E é isso. Valeu, galera.